bem com vocês? Começando aqui mais um ABLcast. Hoje é um dia muito importante, muito bacana pra gente. Eu tô aqui com o João Badari, o Daniel Aili e com o Hélio da New Growing. O Hélio é uma das pessoas assim mais fantásticas que a gente conhece da parte de marketing e ele foi o grande responsável pelo reposicionamento da nossa marca, da ABL Advogados, lá em 2017. E a gente trouxe ele aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que é o branding, do que é uma estratégia de marketing, do que é um posicionamento da marca. Vamos apresentar aqui o João? Eu sou o João Badari, hoje a gente vai conversar com o Hélio. Prazerzão ter o Hélio aqui dentro com a gente de novo. E não só mostrar o que é o branding, mas como foi importante para a ABL, o quão importante é para o nosso escritório, para a empresa, esse posicionamento de marca. Também estamos aqui com o Daniel. Sou o Daniel Aili e vamos conversar um pouquinho com o Hélio hoje. E tem bastante história boa para contar, bastante mesmo. Legal, Hélio. Apresenta um pouquinho você, o que é a New Growing, o que está acontecendo, como é que está o mercado. Vamos lá. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Vocês fazem parte da minha história e como toda marca tem uma história, né? A ABL faz parte da história da New Growing, não tem como não fazer parte da nossa história. E óbvio, dessa parte de história de trabalho que vocês vieram aqui, me contrataram para fazer um trabalho, tornou uma amizade, né? Eu acredito que hoje a gente tem uma relação muito mais de amizade do que de empresa para empresa. E a New Growing já diz tudo no nome, né? New Growing, de novo crescimento. Então, ou seja, eu quero sempre estar crescendo, né? Nunca para trás, sempre para frente. Ou melhor, se usar as manifestações da natureza para dentro e não só para fora, né? Então, nem só de frutos lindos, maravilhosos a gente vive, sem a raiz. Então, a gente precisa ter uma raiz sólida para sustentar nossos frutos, né? Então, hoje a história da New Growing é 19 anos aí dentro do mercado fazendo branding, que muitos ainda confundem com identidade visual ou confundem com logotipo. No mercado jurídico, eu já transito há 15 anos trabalhando com vocês aí, advogados. Então, são muitos cases e tô aqui. Tenho outros negócios também, né, que eu invisto. Tem a Emútua, tem a Doletinha, tem a Indutil, enfim, tem outras empresas aí que fazem parte da minha história como empreendedor, né? Não só como consultor de marca, mas como empreendedor. E é isso, estamos aqui para compartilhar um pouco do conhecimento, né? Porque não é só absorver, né? Claro. Você tem que aproveitar tudo que os tomos, 44 anos aí, quase 20 de New Growing, tem muita experiência que o que a gente puder ajudar e compartilhar vai ser um prazer. Isso que você falou é interessante, né? Porque a gente começou tudo querendo chegar talvez num logo, nas cores, como seria uma mudança da BL, que eram duas alianças e a gente falou, vamos mudar isso daqui. Daí o Guilherme, que trabalhava no nosso marketing, falou, cara, tem uma empresa ótima aí, os escritórios grandes. Tanto que quando a gente começou com o Hélio, eu falei, cara, a gente é pequeno para estar com ele, olha o tamanho dos escritórios que ele presta serviço. E o Thiago falou, cara, se a gente quer pensar grande, se a gente quer ser grande, vamos andar com gigantes. Cara, a gente tá aí nessa, o nosso contato físico é pequeno, mas sempre acompanho o Hélio, sempre eu vejo. E, cara, esse é o nosso primeiro ABLcast com alguém de fora, porque eu falei, a pessoa mais importante nesses 13 anos de escritório de fora foi o Hélio, porque ele trouxe uma nova ABL pra gente, não só uma nova identidade visual, um novo conceito de marca, um novo posicionamento no mercado da ABL Advogados. Isso é legal dos advogados aprenderem. E sabe por que a gente tem o Hélio aqui hoje no escritório? Lá em 2017, mais ou menos, quando a gente começou as nossas conversas e a gente estava vendo a necessidade, na época, você lembrou o Guilherme que trouxe isso pra gente era conhecido como um escritório de desaposentação. A gente tinha a gente fazia todas as outras. Até o Hélio, o puxão de orelha que a gente tomou, foi do Hélio. Foi, gente, parem de atirar para todo lado. Eu escrevia sobre fundo de garantia, apareceu uma ação legal, ICMS, custo para a empresa. Não, vou escrever, quero cliente. Velho, não, cara, você tem... Um dia você chegou, no nosso começo de conversa, chegou com um alvo, vocês têm 3 flechas. Não são 4, não são 2, não são 10.
Não pode errar, né? Hoje eu contei agora há pouco, uma jornalista da CNN me chamou, falou, João, você pode fazer uma matéria pra gente sobre planejamento de aposentadoria do MEI? Cara, falei, legal, CNN, gosto, movimenta meu ego, mas o meu negócio, que é o que eu aprendi com você, não é a minha praia, é a praia do Thiago. Olha, meu sócio Thiago, tá aqui o telefone dele, então bate um papo com ele, porque a gente tem que ser visto no que a gente faz de melhor. E aí, você lembra, cara, quando a gente começou a conversar, você chegou aqui no escritório, você viu o que era a Ait, Badari e Luquim, e você falou assim, putz, o que eu vou fazer com esses caras? Como é que começa? Como é que dá um play no mesmo porque o Hélio estava acostumado com escritórios maiores, de direito empresarial, tributário grande, e chegou num nicho novo, que é uma advocacia... Exatamente. Mais de massa, né? De massa, isso. Às vezes me fugir do termo. Eu acho que o branding em si, ele está muito atrelado à cultura, né, do escritório. E quando a gente fala de marca, às vezes tem uma dissonância cognitiva. É muito cognitivo. O que é a dissonância cognitiva? Que é aquela percepção que você tem de você mesmo, né? E marca não é o que você acha que você é. Marca é o que as pessoas pensam e falam sobre você. E essa dissonância cognitiva faz com que muitas empresas, não só do mercado jurídico, né, mas de outros mercados, façam uma autoavaliação de si mesmo. E acabam numa conversa qualquer, assim como a de vocês no começo, o que vocês têm de melhor? Qualidade. O que vocês têm de melhor? A gente tem atendimento. O que vocês têm de melhor? Confiança. Que são atributos que vocês acabam direcionando a si mesmo. Mas a gente não sabe se é isso que as pessoas enxergam de nós. Isso é o que a gente enxerga de nós mesmos. Essa é a dissonância cognitiva. E quando a gente fala dessa dissonância cognitiva, a gente está falando de marca. E marca é automaticamente uma mescla de vários sinais emitidos para os públicos que vocês querem atingir, em diversos touch points, em diversos pontos de contato. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi os touch points. O primeiro foi o site, que quando me foi passado, eu olhei e falei, nossa, a cara de todas as caras, né? Uma sala de reunião vazia, com uma mesa de reunião bonitinha, né? Com a balancinha, com o martelinho. Daí você fala, cara, aquele template. Daí você fala, meu, tudo igual. Escritório de advocacia, tudo igual. Aí as alianças, né? Pô, aliança, casamento, ele pensou ali. Tem, óbvio, o lado ruim, que o mercado jurídico, devido ao OAB, não permite que use nome fantasia. Você tem que usar o nome do seu sobrenome efetivamente dos sócios. Então já tem uma limitação, porque que nem o meu é Moreira. Quantos Moreira temos aí? Quantos Moreiras advogados? Eu mesmo tenho primos advogados, que são Moreiras. Então, se eu tivesse escritório, eu tinha que chamar Moreira, meu primo Moreira, o outro Moreira. Então, já tem um problema de percepção, porque vai parecer que todo mundo é igual. E aí a cara é tudo igual, as cores, normalmente, todo mundo acaba utilizando. Então, a causa o efeito manada, né? Tipo, um vai todo mundo. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha avaliado os sinais da ABL, os touch points, todos os pontos de contato que tinha. Eu olhei e falei assim, nossa, tem um desafio aqui enorme para fazer. Mas eu não imaginava o quanto seria o desafiador quando eu entrei aqui e comecei o trabalho com vocês. E no meio desse trabalho apareceu até uma possibilidade de fusão com outro escritório. E foi ali que a gente fez o mergulho. E é isso que as pessoas precisam entender aí, que o trabalho de branding, ele não é superficial como vocês imaginam fazendo um logotipo. Você compra de qualquer designer gráfico, até mesmo de uma empresa de logotipo aí na internet por $5. Isso não vai te fazer ser uma marca, tá? Porque as pessoas não compram logotipo. As pessoas não compram identidade, as pessoas compram histórias que são muito bem contadas, histórias que são muito bem enraizadas.
E as pessoas cada vez mais não estão comprando inverdades, não estão comprando falsas histórias. No passado, talvez ele tinha maior liberdade para fazer isso, porque não tinha as redes sociais, não tinha os canais de comunicação. Ele poderia mentir lá, eu sou a favor da diversidade. Né? Nós tivemos um caso recente aí de um jogador de vôlei com uma ação homofóbica e que no pensamento dele ele acha que ele não foi homofóbico. De ontem, né? Que foi aí esses dias. Né? E ele está dentro de uma empresa, e se essa empresa é a favor da diversidade e não pune um cara desse, né, automaticamente ela está indo contra a cultura da empresa. Então o trabalho de branding ele é um trabalho de percepção da cultura, entender uma imersão da cultura, que muitas vezes quando a gente está jogando um jogo, a gente não percebe muitas coisas. Eu queria pontuar uma coisa, e aconteceu isso hoje, quando a gente se encontrou e ficamos conversando na recepção. A diferença, né, de você realmente criar um símbolo e você realmente fazer um branding. Fazia 3 anos e meio que eu não te via, e a imersão que você fez aqui dentro foi tão grande que aqueles 5 minutos, até cheguei na recepção, interrompi vocês dois e falei, esses 5 minutos de pé de conversa com o Hélio parecia de melhor amigo. Eu não te via há 3 anos e meio e a gente estava conversando ali de uma maneira muito tranquila, né? Então, essa é a imersão que é feita em cima do branding, né? Que seria essa concepção de posicionamento, é fundamental e totalmente diferenciado. E Dani, e o lance de entrar a fundo, igual eles entraram. Perfeito. Eu não teria essa liberdade. Sempre que você fizer algo para o seu escritório, para a sua empresa, entra a fundo naquilo. Não faz o mais básico, o mais barato, o mais simples. O Hélio ficou 6 meses dentro do escritório, onde nós tínhamos reuniões semanais. Toda sexta, acho que era, com 1 milhão de post-its que a gente nessa sala. Mas o Hélio conversou com todos os colaboradores do escritório. Exatamente. Para ver, porque a minha história pode ser um pouco diferente do que quem trabalha aqui. Quer o quê? Cara, a gente aqui é igual uma família mesmo, exatamente igual uma família. O Hélio quis ver se aquilo era verdade. O Hélio ligou para clientes, pediu contato de clientes para ligar. Então, foi uma pesquisa ampla, não foi simplesmente da boca do sócio. Não foi igual a gente fez no escritório há pouco tempo, a BL ainda não era. A gente fez um logo no escritório que não era a BL, um escritório novo. A gente fez algo bem simples e a gente viu que não estava andando. Daí sentamos com o Gu, com a Cauane e com a Lari, falamos, cara, aquilo ali foi feito um estudo para aquilo. Então vamos fazer esse escritório se tornar uma BL Advogados. E ela se tornou. Por quê? Porque já tem algo por trás. Tem base, tem toda uma história por trás. É muito superficial. Isso, o público, a maioria, né, não dá valor. Acabam não dando valor. Porque construir uma marca é como uma construção. É você fazer a fundação primeiro. Você fazer a estrutura, você fazer um bom contrapiso e depois tijolinho por tijolinho. Claro. A grande maioria acha que está indo para a praia fazer um castelinho. Castelinho na areia desmorona rápido. Qualquer vendaval leva. Qualquer maré alta leva. Você usou um exemplo agora que eu achei legal. Cara, você sabe disso. Eu gosto muito de construir. Não construo de forma profissional, longe disso, só perdi dinheiro construindo até hoje. Construo de gosto. Desde criança eu gosto da arquitetura, gosto de fazer casa. A casa mais bonita que eu já fiz foi uma que nós fizemos, nós 3. Que o Célio falou uma coisa pra mim. Eu tinha um projeto da arquiteta, eu quis mudar aquele projeto. Não, vamos mudar essa escada, vamos mudar a piscina de lugar, vamos... Aí o Célio virou para mim, Célio é empreiteiro que estava fazendo a casa, que é um amigão meu de infância. O Célio falou, João, para de fazer as coisas da sua cabeça que alguém estudou para fazer. Segue à risca o projeto da arquiteta. Segui à risca, a casa ficou fantástica. Aqui no branding, 3 anos depois, nós compramos alguns carros para o escritório. A van do escritório, que era carro. A van, por exemplo, a gente usa... Se precisa algum cliente tem dificuldade de locomoção, a gente vai levar alguma coisa dele, uma cadeira de roda, por exemplo, ou levar para os escritórios mesas, cadeiras. Legal. Tinha a identidade da van. João, tem que ser daquele jeito. Igual o Hélio planejou pra gente. O logozinho na porta, pequeno, discreto, sem daquele jeito. Eu lembro que na época era um Mini Cooper, quando tá na apresentação. Na apresentação final, porque no final de tudo tem uma apresentação com vários detalhes. Várias aplicações. Então, um profissional estudou aquilo ali, João. Vai ser do jeito que ele estudou pra gente. Outro dia a gente foi fazer uma fachada em algum dos escritórios e ele não achava o azul petróleo.
Não, você acha. Porque é o azul petróleo que está. A gente segue, arrisca aquilo, a gente segue. Por quê? Porque isso é a cultura. Porque isso é o que está na identidade, faz parte, né? Aquilo, não, dessa vez eu vou fazer quando você vê se se perdeu tudo no trabalho que você levou 6 meses fazendo. Não, e eu acho que o pior dos desafios, e que às vezes eu falo isso para muitos clientes, que às vezes os clientes vão lá, ligam para a New Growing e falam, eu quero fazer um site. Você faz um logo? E eu não estou falando de escritório pequeno, não. Estou falando de escritórios grandes que eu falo, não, eu faço trabalho de branding. É uma imersão, é um trabalho longo, é um investimento. Se você não estiver disposto a investir teu tempo e o teu dinheiro nesse trabalho, numa visão de longo prazo, não faça, porque não vai funcionar. Você tem que estar preparado para isso também, porque trabalho de branding no meio do processo é abrir mão de muita coisa, e vocês sabem disso. Vocês tiveram que abrir mão de muita coisa, né? E aí muita gente que está aí do outro lado acha, não, é um logo. A função. Vem aqui dizer assim, olha, vamos fazer analogias. Eu gosto de fazer analogias, né? Que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Você quer começar a malhar porque você quer perder peso. Aí eu sou seu nutricionista. Aí eu vou lá e digo para você, olha, para você chegar nesse patamar, você precisa deixar de comer isso, que são comidas artificiais, e trocar por comida de verdade, que é isso. E você tem um perfil anatômico, ectomorfo, endomorfo, sei lá qual que é o perfil. E para você não criar muitas toxinas no teu corpo, você tem que tomar muita água, 3 litros de água, e você vai ter que tomar essas X vitaminas, e você tem que fazer isso regradinho. Você tem que parar com o álcool, você tem que parar com o chocolate, você tem que parar com aquilo. Aí a pessoa olha e fala, pô, mas você não quer ficar forte? Você não quer ficar definido? Você não quer ficar com o corpo bonito? Você não quer ficar com a saúde em forma? Tem que abrir mão, né? Então outra analogia que eu faço é branding, construir marca não é festa de casamento. O que é a festa de casamento? Todo mundo se prepara para uma festa de casamento. Todo mundo põe a melhor camisa, a melhor gravata, vai lá e compra o terno da Armani ou do Ricardo Almeida. A mulher faz aquele prime, aquela puta maquiagem, ela não tem nem tudo aquilo de cabelo para fazer o coque que ela quer, mas ela compra mais uns 4 cabelos para fazer o coque. Chega lá, tá aquela escultura montada, você fala, nossa, olha, todo mundo bonito aqui e tal. Passou a festa, 4 horas da manhã, todo mundo vai embora. Amanhã nós vamos fazer um churrasquinho só para os mais íntimos ali, para comemorar, tá? Aí chega no outro dia, o cara tudo mal acabado, com aquela camisa. A mulher tirou a maquiagem e falou, mas puta, é você? Então assim, branding não é festa de casamento. Você não prepara a sua marca, o seu negócio para uma festinha qualquer. Você prepara a sua marca para o teu negócio. Então o meu trabalho é olhar primeiro business, que foi o que eu fiz aqui com vocês. Deixa eu olhar o negócio. Deixa eu entender o que vocês fazem e o que vocês fazem de verdade. E aí eu mergulhei nisso, entrei e óbvio, hoje eu tenho mais experiência, porque eu trabalho com um advogado há 15 anos. Então eu sei as áreas do universo jurídico. Então eu sei transitar em todas as áreas e sei as áreas que existem, que eu já tive a oportunidade de fazer de diversas áreas. Não só de escritório com mais sócios, ou com, igual vocês, são 4 sócios, eu já fiz com 20 sócios. Mas já fiz também de personal branding, de marca pessoal, de uma pessoa. Então quando você olha, você começa a falar assim, pô, peraí, as pessoas querem ser sempre muito superficiais. E o superficial, muitos escolhem o logotipo, a identidade, ou fazer um sitezinho. E isso é superficial, ligou há pouco tempo, aliás, liga todo dia escritório de advocacia querendo que eu faça logo e faça site, né? E aí eu tento explicar, quando eles entendem e falam, pô, é disso que eu estou precisando dessa ajuda. Então assim, você vai contratar algo que realmente vai fazer relevância para o teu negócio e não para o teu ego. Eu não vou massagear o ego de ninguém. Quando eu entrei aqui eu falei, eu não vou ser anjinho de ninguém. Eu vou ser capetinha. Vocês não estão contratando anjo. Gente, eu vou precisar me ausentar.
continuem que hoje o papo tá espetacular. Até depois, hein? Volte depois, Dani. Daniel E foi uma coisa interessante que você falou agora, Elio, que eu já tinha colocado isso para você antes da gente conversar. Eu sou um cara do interior, chucro, não entendo das coisas, sou absurdamente muquirana. Quando o Gui, quando o Thiago me apresentou o valor, ele falou, não, fazer um estudo de marca do escritório vai ficar intenso. Eu falei, você tá maluco? Hoje, se você perguntar para mim, eu falo para qualquer pessoa, vale cada centavo. As pessoas têm que entender que o investimento que elas fazem no negócio delas, isso daqui é nosso negócio, é nosso ganha-pão, ele traz muitos frutos. E até hoje eu colho esses frutos. É um investimento que eu não gastei. Eu investi e tive um retorno extremamente alto nisso daqui. E eu acho que isso partiu muito da premissa do Guilherme, né? Teve a visão, ele estava ali, ele estava estudando, ele estava se aprofundando, e ele olhou e falou, cara, eles precisam de ajuda. Eu lembro quando eu conversei com ele pela primeira vez. Um abraço do Guilherme, se ele for assistir esse podcast, é um cara bacana, tenho uma amizade até hoje com ele, me relaciono bem assim com o Gui, um cara super bacana, faz parte da minha história também, e ele teve essa visão, eu bati papo com ele, eu falei, eles estão preparados para isso? Ele falou assim, não, preparados eles não estão, mas se você vier aqui e doar o teu tempo para fazer uma apresentação para eles, eu tenho certeza que eles vão. Eu falei, meu tempo é escasso, mas eu vou tentar ir até aí e a gente tenta conversar. E foi que eu fiz uma apresentação e aí vocês foram absorvendo. Mas é o que eu falo, a gente não precisa conhecer tudo. A gente não precisa saber de tudo. Então seria como eu ter que ser especialista em previdenciário. Não, eu não vou ser, cara. Eu contrato vocês que sabem. Eu sou de branding. Eu sou especialista em gestão de marca. Eu estudo isso. Eu acordo, vou tomar meu café da manhã, eu estou lendo branding. Eu vou dormir, eu estou lendo sobre branding. É igual vocês na área de vocês. Então assim, é cada um na sua área. Agora o problema é quando a gente quer invadir a área do outro para fazer um trabalho superficial. E aí a empresa fica superficial. E uma empresa superficial, ela não tem raiz, cara. Ela não tem cultura. Muito do branding está na cultura do escritório. Muito do que tem a ABL hoje, que é essa identidade, e muitos não sabem, essa barra aí que foi copiada meses depois para um outro escritorinho. De forma idêntica. Idêntica. Tivemos que notificar eles. Tiveram que fazer notificação. Ela copiou as cores. As cores, tudo. Isso daqui é proteção. Isso aqui é a proteção. Isso aqui se abre. E aqui no meio tem o nome dos sócios, que é o que protege as pessoas. E dentro dessa pessoa a gente tinha uma assinatura, que é alcançando a justiça por meio da confiança. Sim, e nós desenhamos esse posicionamento, que é nós vamos alcançar a justiça por meio da confiança, porque é isso que está no nosso DNA. E aí às vezes eu falo para o cliente, não sou eu que descubro isso. Está enraizado dentro de vocês. Agora como a gente traz isso? Quer uma outra? Isso aconteceu ontem. A gente estava aqui no hall e eu cansei do hall do jeito que ele era. Era escrito Ait Badari Luquinho. Ainda das antigas, né? Eu cansei, cara. Uma hora eu olhei aquilo e falei, cara, isso tá muito suits, tal. Não, passou. Faz mais parte. Eu quero algo mais moderno, quero colocar nosso logo ali. Daí o Dani olhou, falou, eu acho que devia estar escrito Ait Badari Luquinho. Assim, não sei o quê. Não, você não lembra que o Hélio falou que é ABL? ABL é ABL, ponto. Já acabou a discussão, é isso, ponto. Ele lembrou, ele falou a verdade. E tem que seguir, tem que seguir a vai risca. criando essa assimilação com as pessoas. Sim. Hoje as pessoas já olham. Todo lugar é ABL pra mim, já não é mais Ait Badari. Agora você pode começar a abreviar. E nós criamos uma marca responsiva. Isso nós estamos falando de quase 4 anos, 5 anos atrás. Nós criamos uma marca responsiva. Ela se aplica em tudo quanto é canto. Pode até mudar, gente, colocar lá. A gente colocou para o pessoal identificar, mas pode mudar para a BL. Entendeu? E daí eu falei assim, então a grande preocupação, óbvio. Acho que tem. Óbvio, tudo que a gente fala, a gente está falando com a identidade. Sim. Mas tem muita coisa que tem por trás. Eu acho que a grande preocupação é essa parede aqui tem história. Se ela falasse hoje e participasse desse podcast, essa sala de guerra aqui, se ela participasse desse podcast e ela tivesse voz, porque marca tem tom de voz também, né? Isso é importante. A marca também, ela tem som, ela tem voz, ela tem cheiro, ela tem sensoriais, tem sinais. Então a gente cria isso, fizemos um manual da marca com aplicações, regras, mas essa parede aqui tem história, por quê? Porque aqui a gente colocou as dores.
Aqui a gente identificou os problemas. Aqui a gente fez a dinâmica de Design Thinking, que hoje tem 10 milhões de nomenclaturas. Legal Design, Visual Law, pode colocar a nomenclatura que for, gente. Se não tiver estratégia embasada dentro de uma coerência, não é nada. Explica, porque o João trouxe 1 milhão de post-it, que a gente enchia a sala de post-it e ia fazendo funil com os post-it. Explica para as pessoas o que é esse 1 milhão de post-it que a gente botava na parede, o tal do Design Thinking. Né? É isso aí, a gente usou muito a técnica Design Thinking, que é uma técnica muito baseada em colaboração, onde todo mundo contribui. E principalmente baseado em empatia. Marca é muita empatia, se colocar no lugar do outro. Então o que a gente fazia aqui na dinâmica? A gente colocava ali o que a gente faz melhor. Um exemplo. E aí, João, você coloca a tua opinião. Tiago, você coloca a tua opinião. Daniel, todo mundo coloca a sua opinião, aquilo que você acha que faz melhor. Pode colocar à vontade, sem restrições. Pum, colocava. E depois ninguém criticava ninguém. Né? Sem egos, transparência, está ali. Aí daí a gente olhava e falava assim, agora cada um que escreveu vai lá e fala o que escreveu e defende o porquê escreveu. E daí falava, e aí abria uma discussão e a gente chegava e falava, tá bom, agora tudo isso a gente não é. Tem algumas dissonâncias cognitivas aí. O que seria dissonância cognitiva? Tem algumas coisas que a gente acha que a gente é. Então a gente precisa entender o que a gente acha do que verdadeiramente a gente é. Mas não vai ser nós que vamos dizer isso. Nós vamos depois pesquisar e perguntar para as pessoas. Vamos ver o público interno, vamos ver os clientes, para pegar a percepção deles. Mas vamos fazer um funil disso. Dessas 20, 30 opções, vamos elencar 5. E dessas 5 nós vamos elencar 3. 3 atributos que realmente fazem sentido dentro. E desses 3 eu vou fazer as pesquisas de levantamento e vou ver o que é conflitante e o que está interligado, para realmente a gente chegar. E foi o que a gente chegou, que todo mundo enxergava o escritório com esta percepção de um escritório que tinha esse lado previdenciário enraizado. O público interno falava isso, mas ao mesmo tempo a gente queria ser trabalhista, a gente queria ser bancário, a gente queria ser... Você quer ser tudo. E cada vez mais, gente, não existe mais igual no passado. Que escritório eu sou? Generalista. Coloquei isso. Aí tem assim, é generalista, aí é full service, especialista em tudo. Aí é boutique. Boutique. Isso eu acho tão... Full service, boutique, generalista. Elas se autodenominam, né? Eu sou um escritório boutique. Dissonância cognitiva. Eu sou um boutique. Boutique do quê? Porque quando você fala de um boutique, você está especificando algo e não abrangendo algo. Quando você fala full service, você está abrangendo algo e você não está especificando. Você trabalha com uma advocacia de massa e você é um escritório boutique, é algo meio... Sabe? E você falou uma coisa muito legal aí no nichar. Cara, eu vou contar essa história aqui que aconteceu com a gente. O Hélio começou um serviço no escritório, o que gera um pepino para ele descascar. Daí no meio desse pepino a gente trouxe um novo. Hélio, a gente resolveu fazer uma fusão. A gente vai pegar um escritório, que o cara é muito bom, tem um escritório muito bom em direito eleitoral, atua muito bem em Brasília e direito administrativo também. A gente vai juntar com a BL, que aí a gente vai criar um monstro. Nossa cabeça era, dominar o mundo. Criamos o Matos Filho do dia pra noite. Chegamos com a ideia pro Hélio. O Hélio olhou aquilo e falou, deixa eu entender. Vocês estão trabalhando num escritório que trabalha a favor do povo e num escritório que, na prática, a gente vê que é contra o povo. Porque cada dia que passa, o povo toma mais com relação como a reforma da Previdência. Exatamente. Até teve um ponto na reforma da Previdência que eu não sei se você vai lembrar, mas eu vou colocar daqui a pouco. Tá. E você colocou uma coisa muito legal. Você foi pra casa, voltou no outro dia e falou, isso não dá certo. Vocês não vão fazer essa fusão, porque isso vai trazer um conflito cultural. É isso aí. Daí você citou hoje que as 2 jogadoras de vôlei. Exatamente. Eu acho que é a questão de político eleitoral. Óbvio, ele está totalmente ligado ao governo, não tem como, porque é político, né? E previdenciário está totalmente ligado às pessoas, ao público que precisa se aposentar, que está em busca do seu espaço. E aí você quer fundir
fazer uma fusão de 2 escritórios que têm culturas totalmente distintas, áreas divergentes, públicos distintos e áreas distintas. Totalmente diferente. Exatamente. Então, ou seja, eu quero fazer uma fusão para redução de custo, porque a gente põe todo mundo aqui. Tem que pensar com muita clareza, porque vai vir a cultura de um outro escritório com a cultura do seu escritório, e você vai ter que unir tudo isso numa única cultura. Como você identifica a cultura daquele com a cultura dele e cria uma nova cultura? Não, você pega 2 anos depois daquilo, teve a reforma da Previdência. Como que eu tenho um escritório que defende e outro... Eu acho que você não vai se lembrar disso porque isso foi anterior, mas uma das pessoas que a gente estava querendo contratar para ser um difusor da BL, alguém que levasse a voz da BL, a gente até queria trazer para palestrar aqui, não sei se você lembra, era o Ricardo Amorim. Ricardo Amorim, eu pus lá como... Foi o Hélio que colocou. Foi eu que coloquei, cara. Ele era completamente favorável à reforma da Previdência. Exatamente. E nós, extremamente contrários, batendo na mídia. Essa semana eu fiz uma matéria para o Estadão mostrando que a reforma da Previdência, o pobre está pagando a aposentadoria do mais rico porque ele não vai se aposentar pela expectativa de vida e tal. Mas eu estou colocando dentro alguém divergente. Então o que você falou é fantástico. Existe aqui um conflito de cultura. São 2 culturas completamente diferentes. E percepções, né? Eu acho que isso também é uma coisa que acontece muito hoje no universo jurídico, né? O universo jurídico, ele passou por uma constante transformação. Isso é dados reais da Startse, que vão ter... Em 2030, 2 milhões de advogados no Brasil. Hoje a gente tem mais instituição de ensino do direito no Brasil do que no mundo. Para ter uma média, eles dizem lá que hoje a gente tem 455 mil médicos para 1,5 milhão de advogados. Se enche acho que 15 maracanãs de advogados. Se todos os advogados quiserem fazer generalista, fazer tudo, no final ninguém vai fazer nada, porque é igual eu ser especialista em branding e querer fazer, por eu ter atuado com um advogado durante 15 anos, imagina os meus contratos na New Grant, são os melhores, né? Porque só quantos escritórios de advogados a gente já fez? A gente fez mais de 100, 150, 200 projetos. Todos assinam um contrato. Meu contrato toda vez vem com uma observação diferente. Um advogado. E daí eu falo, mas foi vários advogados que fizeram, mas esse detalhe, essa vírgula. Então assim, o que a gente precisa enxergar é que tá vindo muitos advogados, o mercado mudou, o mercado está cada vez mais híbrido, né? O mercado está cada vez mais tecnológico. Hoje você encontra advogado pela internet. E aí muitos me ligam lá, eu quero fazer marketing digital. Eu estou anunciando no Google, mas não está vindo muita gente, não está vindo muito cliente, né? E deu, você está anunciando no Google, você tem um site? Eu não tenho site. Entendi. Então você anuncia no Google, você faz uma ação lá e você acha que o cara vai te ligar. Ele vai anotar o telefone. Ele quer saber quem é você, se você está nos canais, como você está nos canais, como você se porta. Como o seu rosto. Isso. A parte visual, identidade, postura, como você escreve, como você fala, faz parte da tua marca. Como você se porta nas reuniões, tudo faz parte da tua marca. Agora, você não precisa estar com um terninho, com o negócio fechadinho, engravatadinho, para mostrar que você é um advogado sério. E eu falo uma coisa pro Thiago. Thiago, esses dias aqui na sala de reunião, ele falou, eu não me sinto bem do jeito que você está se vestindo. Eu abandonei depois da pandemia, mas eu falei, eu levei 13 anos para abandonar. Eu tive que fazer a minha história para eu poder não estar mais por trás daquilo. A pessoa hoje, ela já sabe o trabalho que eu faço, etc. Isso leva um tempo. Não é do dia para noite, porque eu tô... E outra que leva o tempo, leva também a questão da mudança do comportamento. Hoje as pessoas... Eu não faço mais atendimento. No passado, quando você fazia uma conference call e aparecia alguém andando no fundo, você falava, nossa, é estranho. Hoje o pessoal latir o cachorro, não sei o que, já faz parte. E hoje tá dentro do contexto. Eu noto uma coisa muito vulgar na advocacia.
Tanto que a OAB, eu acho que eu concordo com o Ti, a OAB não tem que censurar o advogado, que o advogado não pode mais ostentar em rede social. Saiu recente agora, né? Isso daí bastava o bom senso do advogado. Por que aconteceu isso? Porque o advogado ele quis começar a mostrar autoridade com bens materiais que ele alugava, emprestava do amigo, ou herdava do pai. Eu acho que o advogado ele tem que mostrar a autoridade dele pelo conhecimento dele. Ele é um vendedor de conhecimento, de estudo, de... Exato. A gente agora há pouco a gente estava falando do Gui, por exemplo, né? O Gui, ele estava partindo já para um nível mais alto. Ele coordenava o marketing da BL. Acho que o Gui fazia SPM, GD. Isso, SPM. A especialização dele. Eu lembro que era GV. Ele estava convivendo com o pessoal, foi por isso que ele falou. Ele falou, gente... Se vocês querem partir para um ponto mais alto, é com o Hélio que vocês vão conversar, a gente tem que subir o nível. Para essas pessoas subirem de nível, o advogado no começo, cara, ele precisa vender o serviço dele, precisa estudar, ele precisa frequentar melhores lugares de essa ensino. questão da ostentação, que muitos advogados recriminaram, como não pode, não posso mostrar o que eu tenho, o que eu conquistei, o que eu ganhei. Não é nada disso. Eu acho que o que tem advogados que têm muito e não mostram nada. Você mesmo, você tá dentro de escritórios de advocacia gigantes e as pessoas são completamente low profile. Low profile, eu não fico lá nas câmeras contando historinha porque eu não preciso disso. Porque quando eu sou chamado para resolver o problema, eu sento e resolvo o problema. Eu não vou ficar contando história. Agora, esse negócio que saiu da OAB, ostentação e tal, tem até uma referência aí do mercado que estava jatinho daqui, coisa dali. Eu acho que a grande questão é o seguinte, eu lembro quando eu vi no LinkedIn, eu coloquei uma das minhas palestras e até nas aulas, eu dou aula já dei aula no curso de Gestão Estratégica Jurídica da FIA, né? Agora, talvez eu dê aula em uma outra instituição, aula para advogado, e o que eu dizia assim é que os advogados eles têm que se preocupar muito em desenvolver novos soft skills. Então, ou seja, eu preciso desenvolver novas habilidades que não estão dentro do âmbito do direito. Dentre elas, o que o brasileiro não tem? Gestão financeira. Ele não aprende na escola, ele não aprende em lugar nenhum e o próprio Brasil não quer que ele aprenda, porque senão ele vai evoluir muito e ele vai querer debater muito. Gestão de negócios. E o Brasil vive de banco, né? Exatamente. Então, para eles, quanto menos a gente sabe, mais a gente vai precisar do banco. Melhor. Gestão de negócio. Gerenciamento do negócio. E óbvio, você tem que fazer a gestão da sua marca, que também é importante, mas toda a gestão da comunicação também. Posso acrescentar um quarto? Que você nos entregou hoje um presente e eu li a contracapa, achei muito interessante, cara. Pessoas não são descartáveis. No mundo ideal, eu vejo isso até como um mundo de rede social, as pessoas amam umas às outras, perdoam até 70 vezes 7, não julgam para não serem julgadas. Enquanto isso, no mundo real, os amigos próximos podem invejar familiares, espalham fofocas, somos abandonados por quem menos esperamos que faça isso. O mundo real mostra que o verdadeiro desafio está em administrar o outro, aprender a administrar pessoas. E tem muito a ver com essa ostentação. Às vezes você acha que colocar a ostentação é mostrar que você conquistou que você algo, deu certo, mostra que autoridade. Você está certo e que mostra autoridade. E muitas vezes, no novo olhar, na nova ótica, porque as pessoas vão envelhecendo. Então, aquele gestor jurídico que contratava o teu escritório há 10 anos atrás, aquele já foi mandado embora. Já chegou um gestor jurídico com 30 anos. E esse gestor jurídico com 30 anos, ele tem um outro pensamento. Então, por exemplo, eu lembro que tinha um LinkedIn, um cara pôs lá com uma foto com uísque 21 anos, um relógio Rolex, dentro do escritório, ele e o sócio comemorando a chegada de um novo cliente. Eu, no meu pensamento, se eu enxergo isso, e seria eu que tivesse contratado ele, olhasse aquilo e ia falar assim, pô, então os caras agora estão ostentando com o meu dinheiro. E Hélio, eu contratei eles para fazer o trabalho e me defender, não para ir na rede social ficar mostrando o uísque de errada. E você, no LinkedIn. Você, além do lado Hélio publicitário, marketing, a parte da visão das pessoas, você tem o Hélio empresário, você tem uma empresa familiar com quase 200 funcionários, você tem uma empresa que trabalha fora do Brasil, que tem algumas filiais e também filial fora do Brasil. Você contrata esse cara porque ele tirou uma foto com o Rolex dele?
Isso banal, não vai fazer. Cara, isso não mostra. Advogado vende resultado. Por isso que o escritório, ainda muitos, tem a fachada de um prédio bonito. Você não é empresa de engenharia, você não precisa mostrar que você está num prédio bonitão. Aquela mesa de reunião infinita, gigantesca. Isso tudo mostrava ostentação. A advocacia do passado era da ostentação. A advocacia do futuro é a advocacia que vai atrelar conhecimento técnico, né, intelectual com tecnologia. É inteligência artificial, né? É a chegada agora do 5G, está atrelando aí, ou seja, o 5G chegando, você vai ter muito mais velocidade, muito mais acesso. Nós somos privilegiados aqui de estar aqui no YouTube ou estar aqui no Spotify. A maioria da população não tem nem internet com velocidade banda larga para fazer isso. Não tem celular. Eu acho que muita gente que a gente tem contato e tudo mais, que tem conhecidos que não tem aparelho de celular. A gente viu isso. Analógico. A gente viu isso na pandemia com o meu INSS. Eu atendo cliente da roça. Aí. Cara, pro INSS era a coisa mais simples. Não, você vai mandar os documentos pelo smartphone. O cara não tem internet. Numa cidade a 120 km de São Paulo, se você andar 12 km da cidade, não tem mais sinal de internet. Não tem. Mas ele mudando um pouquinho o que você ia falar. Não, só falando no posicionamento da marca, até aproveitando esse gancho, quando a gente se posicionou, a gente desenhou o perfil do nosso cliente, o cliente que a gente queria aqui dentro da ABL. Exatamente. E com isso a gente conseguiu, em 2020, em março, dia 19 de março de 2020, a gente fechou o escritório fisicamente e a gente só reabriu o escritório em fevereiro agora desse ano. Tanto que a gente um ano, 11 nem está meses. reaberto, né? Ele está reaberto, a gente está com 30% do pessoal trabalhando aqui presencial. Híbrido. Mas o que eu quero dizer é que, atrelado à tecnologia e ao posicionamento da marca e uma estratégia de marketing, a gente conseguiu se manter, e detalhe, a gente cresceu nesse período da pandemia. Então a gente usou essas ferramentas que você está trazendo agora, que os advogados têm que cair a ficha, que eles precisam disso, ao nosso favor. E isso fez com que a gente não passasse um sufoco. E infelizmente eu conheci alguns advogados, inclusive grandes advogados aqui da região do ABC, que tiveram uma dificuldade enorme no período da pandemia, porque as empresas foram cortando custo, cortando despesa, escritórios que tinham 20, 30 advogados reduziram para 7, 8 e passando sufoco e começando a voltar agora, mas com contratos bem menores. Eu acho que isso é um grande problema, às vezes de falta de orientação estratégica do próprio negócio, porque quando você está entrando numa pandemia, automaticamente você precisa rever muitas coisas. Eu mesmo contei algumas histórias aqui no backstage aqui do nosso podcast das minhas empresas aí que eu tinha e tive que me reinventar. E agora, quantos outros advogados estão aí do outro lado aí que precisam se reinventar? Esses aí, por exemplo, que perderam clientes, é um momento de pensar, perdemos por quê? O que aconteceu? Mas olha, por que impactou a gente? E para a gente não sofrer esse impacto de novo, o que a gente precisa fazer? Que caminho a gente tem que transitar? Onde que a minha marca está hoje e aonde que ela pretende chegar? E a gente discutiu isso muito na época. Sim. Onde vocês pretendem chegar? Nós queremos ser referência em previdenciário. Queremos ser referência em alguma coisa. Então nós vamos encontrar um nicho e vamos ser referência naquilo. Porque assim, ser generalista não vai ser mais vantagem para ninguém. Porque quem faz tudo, no final não vai fazer nada. Eu te falei do meu tio-avô, tio Rubens. Tio Rubens ele foi professor da Luiz de Queiroz de engenharia, de genética, de agronomia, perdão, de genética. E o tio Rubens, ele era PhD, sabe no quê? Naquele ponto branco que fica dentro do milho. Não tem um pontinho branco? Isso há 35 anos atrás. Ele foi morar 2 anos nos Estados Unidos para estudar o pontinho branco dentro do milho, que a modificação genética ali. Mas o que eu quero dizer com isso? Hoje, se eu tivesse saído de uma especialização, se eu tivesse saído da faculdade, eu ia me especializar em uma área, direito previdenciário, por exemplo. O direito previdenciário ele é amplo. Ele tem regime geral, regime próprio. Regime geral. Os 5 pilares, né? Vou fazer nem os 5. João, se eu fosse, vou trabalhar num coworking para atender e vou trabalhar da minha casa. Porque, muito bem, não preciso de um escritório, o gasto físico dele. Hoje em dia eu vejo que eu não preciso mais.
Eu vou me especializar em aposentadoria especial. É o nicho do nicho do nicho. Para médicos, dentistas e enfermeiros. Mas quem do Brasil tiver um problema com aposentadoria, médico, dentista, enfermeiro vai lembrar meu nome. Então, não dá mais para eu fazer previdenciário e trabalho. É meio aquela história do chaveiro, né? O cara tranca a chave dentro do carro, né? Aí trancou a chave dentro do carro, falou, pô, e agora? Não consigo abrir, e daí tá lá 200 horas tentando, põe aqui, fio dali, meu, chama um chaveiro. Aí chamou o chaveiro chegou, pum, abriu, pá, ok, tá aqui tua chave. Quanto que é? R$200. Pô, mas R$200? Meu, você levou 3 segundos para abrir a porta, mas cara? Quanto tempo? Quantos anos eu tô mexendo com chave e quantos carros eu abri, quanto eu apanhei para chegar até aqui e abrir. Então, você não quer pagar? Jogou a chave lá dentro e trancou de novo. Assim, bom, então assim, e é a mesma coisa também, que a história que eu gosto de contar aqui é do cavalo de $1 milhão. Essa eu não conheço. Não. Vamos lá, que eu tô... Eu adoro essas coisas. Cavalo de $1 milhão. Eu vou contar o bambu chinês de novo. O cara tá lá, ganhou uma grana, bababá, de repente não é tão milionário assim, mas sempre teve um sonho. Ele tem um cavalo, né? E aí, isso você pode correlacionar com carro, com casa, qualquer outras coisas, mas vamos falar do cavalo. Aí ele mandou vir um cavalo lá das Arábias, né? Pá, veio o cavalo no ar-condicionado, no avião, pá, chegou. Aí toda uma equipe técnica, aparato, pá, depois um carro específico pro cavalo. Aí chegou no lugar, uma baia, ele mandou fazer uma baia toda climatizada, pá, esquema nutricionista. O cara lá da médica veterinária, a melhor vacina, massagista, o treinador do dia, o treinador da noite, melhor ração. Qual é a melhor ração? Essa é a melhor ração. Ele investiu tudo naquele cavalo, ou seja, para ele fazer um treinamento, ou seja, para ele fazer uma prova, ou seja, para ele coletar um sêmen, não importa. Ele faz tudo ali. Daí aqui está o cavalo, aí você olha para o outro lado, tá o dono do cavalo, gordinho, umas olheiras no fundo, cheio de dor, já teve 2 infartos, né? Já teve um AVC, tá todo mal acabado. Ou seja, qual é a correlação? Quem sustenta todos esses luxos, todos esses sonhos do cavalo, é esse cavalo aqui, cara. É essa pessoa aqui. Ele não faz metade do que ele fez pro cavalo para ele. E ele não cuida do próprio corpo, da própria saúde, do próprio bem-estar, da própria alimentação. Ele joga para dentro tudo que é do ruim para ele, não dorme, se estressa, faz tudo, e pro cavalo ele investe. Né? E no final ele não investe nele mesmo. Qual é a analogia disso? Muitas vezes a gente quer fazer coisas para o ambiente externo, para mostrar para os outros, e a gente não olha para dentro, para nós mesmos, e isso equivale para o negócio. A gente não olha para dentro do nosso próprio negócio. Muitas vezes a gente tem grandes oportunidades dentro do nosso próprio negócio, como pode ser esses advogados aí que tiveram uma situação um pouco mais delicada nesse momento de pandemia, mas se eles olhassem para dentro, eles poderiam descobrir grandes oportunidades que estão ali e que por conta do dia a dia, ele se entregou. Vou aproveitar para puxar uma com você que eu achei que isso é bem correlacionado. Consegue desenhar de novo aquilo que a gente estava batendo um papo, você estava falando, que eu achei aquilo ali muito bom. Essa a necessidade é a pessoa. De ter uma visão olha, fora. O Hélio faz parte de um conselho. Ele faz parte de um conselho de um escritório muito grande, muito renomado aqui de São Paulo, que acho que atua no Brasil inteiro também. E o Hélio é parte do conselho. Ele não é advogado, mas acredito que mensalmente eles têm umas reuniões. Por que ele faz parte? Porque o Hélio é a pessoa que enxerga de cima. E olhem que interessante essa analogia que o Hélio fez. Eu entendi como a gente precisa de alguém enxergando de fora. É isso aí. Muitas vezes você está no teu negócio e você está ali como um técnico de futebol. Então imagine isso daqui, um golzinho, né? Aqui tem as redinhas, aqui está rolando a bola e o técnico está aqui do lado de fora, em pé, e os jogadores estão aqui rodando. Só que você está aqui como técnico olhando tudo numa horizontal. E muitas vezes você não tem amplitude de visão. Olho
Óbvio, além de você não estar numa posição muito adequada, tem toda a questão do dia a dia do negócio. Você está estressado, você tem que resolver, você tem que apagar incêndio, você tem que pensar em novas coisas. E aqui a gente tem uma arquibancada. Aí tem um cara sentado aqui na arquibancada e aí esse cara que está jogando e ele poderia ter cruzado a bola lá para o outro lado, para o outro cara que estava lá. Só que esse cara da arquibancada viu porque ele tem uma visão lá de cima muito mais ampla do que o técnico que está aqui embaixo e do próprio jogador que está no mesmo âmbito que ele, na mesma linha. Então quem está de cima sempre pode dar um olhar muito mais amplo. E principalmente ele não tem a pressão de ganhar o jogo, ele não tem a pressão de fazer o gol, ele não tem a pressão de fazer o técnico que tem que o time ganhar para fazer a pontuação. Ele está ali como um torcedor apaixonado por aquilo que ele faz, que é incentivar. Então ele está aqui. Então o que eu faço? Ele quer ver o time ganhar. Ele quer ver o time ganhar. Então eu, como um conselheiro, como um consultor, eu quero ver o time ganhar. Porque o meu cliente está me contratando e eu quero ver ele ganhar. Porque o meu maior prazer é ver a marca dele crescer, é ver o negócio dele crescer. Então eu faço uma viagem, um sobrevoo de helicóptero. Então é como se fosse um sobrevoo de helicóptero. E eu tenho uma visão muito mais ampla do jogo. Então eu estou vendo lá de cima, eu estou tendo uma amplitude muito maior do jogo. Eu quero que o time ganhe, eu quero que essa marca fique grande, eu quero que essa marca exploda, porque o meu trabalho é cultivar as marcas, é construir as marcas. E se eu não tenho, então você tem essa amplitude. E quando você tem essa amplitude, você vai dar, óbvio, essa amplitude não é ter só um sobrevoo ou só um torcedor. Você tem que ter intelectual envolvido. Então assim, eu sou um cara que eu não olho só para o brand, eu olho para o business, para negócio. Eu sou empreendedor, eu tenho business, eu tenho negócio. Então quando eu vou no meu cliente, eu não estou só olhando a marca, o logotipo, como o site que todo mundo vê. Eu estou olhando todo. Você quer que a pessoa que olhe de cima... É isso aí. Veja também, enxergue o que... E aí eu quero que ele suba junto comigo e aí eu dou uma amplitude. Ele fala, pô, eu não tinha visto isso. Eu não tinha percebido. O que aconteceu que a gente aconteceu com nós aqui. E até o cliente deu vários exemplos aqui do escritório. Vários exemplos. E até que o cliente, o seu consumidor, ele também tem uma boa visão. Um dos exemplos estava no livro que eu deixei com vocês na época, que era a estratégia do Oceano Azul. Sim, eu ia falar. Então tem Oceano Azul e Oceano Vermelho. Você quer transitar no vermelho cheio de tubarões? Cara, ou você quer um Oceano Azul limpo e tranquilo? Quando eu me posiciono no Oceano Azul? Quando você abre mão de muitas coisas que está todo mundo fazendo igual, fazendo da mesmo jeito, da mesma forma, inovando, fazendo algo diferente e principalmente atendendo a necessidade do teu público. Porque se o teu público também não quer aquilo, não adianta que você vai emplacar. Pode ser a melhor ideia do mundo. Se o público não quer, não funciona. Fica essa recomendação desse livro que é muito bom. Eu lembro. Fica excelente. Eu li ele mais. Além desses que eu deixei com vocês aí, o de pessoas. A gente aplica para tudo que a gente vai começar na BL, a gente vê como que tá o oceano. Se tá todo mundo ali, se tá todo mundo... A gente fala que tá vermelho, cara. Vamos procurar um outro lugar pra gente nadar. É isso aí. Sabe, tá? A manada toda tá tomando daquela água ali, já tá suja, já tá turva. Vamos tomar uma ali do você outro pode lado, até, que nem, você pode até transitar no previdenciário. Quantos outros escritórios previdenciários? Mas assim, nichos de previdenciários tem vários. Sim. Nicho de público tem vários. Qual é o público? Tenta especificar, tenta ser mais... É aquilo do alvo, né? Tem um alvo, né? Você tem 3 alvos e uma flecha. Você tem que acertar em um dos alvos, cara. Você não porque Sim. Sabe? Então assim, a grande preocupação é, para ir para o Oceano Azul, qual oceano eu vou? Eu tenho capacidade técnica para isso? Tenho. Não dá. Se você não tem estrutura para nadar em alto mar, não queira. Porque sabe? Quantos vai se afogar, vão te engolir ali. Quantos escritórios até hoje? Tem escritório que eu estou fazendo aí e pô, é difícil, sabe? Porque eles querem ser tudo, né? E eles são bons, né? Advogado tem uma Perdoe-me, mas vocês entre os próprios advogados se auto-sabotam e vocês entre vocês mesmos falam da prepotência e o egocentrismo de vocês mesmos. Natural dentro da área de vocês se auto-bloquearem. E tem essa questão do doutor, né? Para mim, doutor é quem fez doutorado. Eu concordo. Eu também.
Quem fez doutorado, estudou que nem um cavalo, pesquisou, esse cara merece ser chamado de doutor. Você sabia que eu me sinto, às vezes, incomodado? Em qualquer área, né? Não é só no jurídico. Como me chamam de doutor, eu acho que parece que eu tô acima, sabe? Parece que você está sendo tratado... previdenciário. Putz, cara, deixa a gente um pouco constrangido. Cara, sabe por que eu comecei a me vestir de calça jeans e camiseta? Muito pra atender enjoa. Porque eu tenho mais gente da roça estratégia. Ali. Pra gente estar de igual. A ele. Sabe, eu não quero estar de paletó e gravata, porque... Como os psicólogos... Agora o Thiago aí vai ser pai, você já tem 2, eu também tenho. Quando os psicólogos falam, quando você quer falar com a criança, desce no nível dela e olha no mesmo ângulo que dela. Sim, porque cara, você se iguala a ela e você leva o mesmo nível. Então eu tento me igualar com as pessoas com quem eu converso. Eu vou perguntar para vocês dois, já sabendo que a resposta é negativa, e a partir desse momento eu sei que você até é excluído da rede social de vocês. Mas vocês lembram do Big Brother da Juliette? Ela entrou numa briga com uma outra moça, que eu esqueci o nome agora, que era uma moça muito briguenta. E o que a Juliette foi a primeira coisa que ela fez? Ela sentou no chão, cara, para conversar com a mulher, para tipo, calma, a gente não tô acima de você. Estamos no mesmo nível. Eu achei aquilo muito interessante. Então eu acho que é isso. Às vezes eu chego em escritório, eles querem ser soberbos e subir, e eu sou melhor que você. Nos que eu cheguei baixaram para conversar comigo no mesmo nível, me respeitaram, viram a minha qualidade técnica, eu permaneço até hoje. O Dani, não só como profissional, mas como amigo. Eu crio boas relações, porque vocês vão ver nesse livro de pessoas, tem níveis de relações com pessoas. Tem que nem ontem eu vim para São Paulo, eu fui encontrar com um amigo meu de infância. Quando eu encontro esse meu amigo de infância, vem aquela relação da minha infância, dos momentos bons que eu passei com ele. Então todo o nosso papo é um papo bom, porque não fala assim de trabalho, fala de todos os momentos que a gente viveu e foi bom. Mas esse meu amigo, ele está num nível hoje que ele é dono de uma lojinha de materiais de construção no mesmo bairro que a gente morava. E ele continua ali, e para ele tá bom, é o estilo dele, ele sobrevive, ele está construindo o patrimôniozinho dele lá do jeito dele. E eu estou num outro patamar, mas não é por isso que eu vou me deixar de relacionar com ele. E não estou falando de soberba, nada disso. Eu estou na questão intelectual e nível de percepção de mundo, percepção de negócio, percepção de pessoas. Eu dei uma evoluída. Tem algumas coisas que eu não estou tão ali, sabe, preso em alguma cultura tóxica daquele ambiente. Eu mudei. Agora, tem escritórios que, cara, ele se prende naquela cultura tóxica dele e ele fala, não, aqui dentro tem diversidade. Mas ao mesmo tempo a diversidade, o que é a diversidade para você? Você sabe o que é diversidade? Ele não sabe o que é diversidade. Aqui nós temos uma consciência dessa questão racial. Nossos negros aqui. Quantos negros você tem aí no escritório contratado? Não tem um negro. Então, assim, as marcas ficam esquizofrênicas em muitas atitudes, em muitos tons de voz, em muitos sinais que elas emitem. Isso é muito... Porque a sociedade emite, que é o que está acontecendo agora com o ESG. Que agora é a briga do ESG dessa questão que estão impondo, que é essa questão da sustentabilidade, nas ações, o mercado financeiro está exigindo isso, né? Agora as empresas também têm que se atrelar, e aí eles ligam, agora a gente tem que falar de diversidade, agora a gente tem que falar de ESG. Pessoal, mas o que vocês fazem de correlacionado com isso? Nada. Então isso não está na relação da marca de vocês. As atitudes, elas vão mostrar muito mais do que só as palavras, do que uma frase em rede social, uma postagem. Muito mais. Não adianta ir lá por frases estimulantes. Se você é guerreiro da sua própria batalha. Aí chega aqui, estão tratando as pessoas mal. Cara, o ambiente é precário, sabe? Ou é uma soberba. Não tem um plano de carreira. Não tem um plano de carreira. O que adiantaria eu chegar aqui no escritório, falar num podcast que algumas pessoas vão assistir? Olha, aqui para nós é exatamente igual uma cooperativa. Todo mundo, e realmente para mim todos os escritórios são desse jeito.
e eu ter uma sala, ficar no... Sabe? Fechado, a gente está todo mundo juntos mesmo, no barco junto, a gente rema junto. O Thiago fala muito sobre isso, cara. O Thiago fala muito, tá em igualdade, o sócio, um diretor, todos... É você estar remando junto, é você pegar o barco para remar, não é só você ficar ali na frente. E em igualdade, principalmente com o teu próprio cliente. Aproveitando a brisa e... Quanto mais próximo você estiver dele, e outra, uma coisa que eu aprendi muito lá fora, marca vai muito além do logotipo, pessoas não compram logotipo, tá? O visual é importante, você não vai para uma reunião de regata e chinelo. É importante ter, mas esse visual tem conceito, tem significado, mas antes de tudo tem uma estratégia, né? Então isso acho que é um ponto principal aí que as pessoas precisam entender. E o outro ponto não adianta falar de si mesmo. As pessoas porque a prova social é a melhor forma de engajar a tua marca. A prova social é quando aquela pessoa, como o Thiago, como o João, como vocês fizeram recentemente num post que vocês relembraram o projeto que a New Growing fez aqui. Sim. E vocês foram lá e postaram na rede social de vocês. Veio um bocado de outros advogados me seguir, veio lá e aí, você faz o trabalho de logotipo para mim? Eu falei assim, você leu o que o Thiago escreveu lá? Que o trabalho de branding foram 6 meses, foi uma estratégia. Você leu? Acho que você não leu, então volta lá e lê, vai no meu canal do YouTube, assiste o vídeo, o depoimento deles do case, que foi naquela época, e você vai ouvir o que eles têm para falar. Se você não pensar diferente, fora da caixa, você não vai seguir. Então é aquilo, não adianta querer fazer marketing digital se você não tem um site pronto para receber a demanda, coletar os leads de forma correta, fazer o atendimento, e aí o ponto que eu aprendi lá fora. Tem que ter um objetivo, então, para ela fazer o branding, a gente tinha um objetivo naquele momento. Reposicionar a nossa marca. A gente achou que a nossa marca, nós perdemos, cara, a gente perdeu uma ação aí de 30 bilhões de reais. O nosso escritório tinha 8 mil processos dessa ação, então a gente falou, cara, a gente precisa recomeçar. Não podem mais nos enxergar com essa ação. Então a gente tinha um objetivo. Não ser mais visto como escritório daquela ação, que era uma ação muito grande, defasada, uma visibilidade, mas ela passou. A gente tinha que olhar para frente. No caso, o que o advogado hoje, que tem um escritório, muitos que devem estar assistindo hoje são voltados da parte do direito previdenciário, deve ter bastante trabalhista também, mas o que eles devem pensar para poder querer ter um brand no escritório deles, para querer fazer um posicionamento da marca deles? Quais são os requisitos que eles precisam ter em mente? O que eles têm que... eu acho que hoje, se você quer se posicionar e criar sua marca dentro de um nicho, de um segmento, é primeiro identificar o público-alvo que você deseja atingir. E definir o público-alvo não é de 18 a 65 anos. Não é o cara que se aposenta na roça, não é o cara que se aposenta na siderúrgica. É entender quem é realmente esse público. Quando você entender esse público, desce para a dor dele. Qual é a principal dor dele relacionada a esse assunto? A principal, não são 50, é a principal. Você pode elencar 50. Depois dessas 50 você desce para 40, depois da 40 você desce para 30, depois de 30 a 20, assim sucessivamente até você chegar em 5. Quando você chegar em 5, você chega em 3. Dessas 3, possivelmente é a causa raiz, que é aquela que pega o tendão de Aquiles do cara. E daí você fala, essa é a dor real. Dessas 3 são essas 3 as dores reais desse cara. Aí você identificou o problema. Agora você pegou o problema, agora qual é a solução para esse problema? Aí você vai elencar 50 soluções para esse problema. Posso fazer isso. Aí você vai descendo para 40, para 30, para 20, para 5. E aí você pega 3 soluções para esse problema. Aí você pega as 3 dores com as 3 soluções principais para resolver aquele tipo de problema. E aí o que você chegou? Você chegou definitivamente nas principais soluções. Então, não são 10 áreas do direito. São 3 soluções, independente das áreas.
Que tipo de área? Independente das áreas, eu encontrei a solução para o tipo de dor que aquele cara está sentindo. Agora, como eu me posiciono para dizer para ele que tecnicamente eu sou bom nisso? Aí nós vamos ter que ir para a tua parte técnica e dizer, então, agora o que você tem de diferente que o seu concorrente não tem? O que você tem de diferente que é percebido pelo teu cliente e que ele realmente tangibiliza isso? Que realmente vai ser eficiente para ele. Então a gente vai caracterizando, colocando ponto a ponto desses detalhes. Quando a gente chegou nisso, fala assim, então tá bom. Então eu identifiquei que a dor desse cara ele queria pedir um lanche rápido. E que entregasse rápido, que fosse bom, saboroso e que fosse barato. Então eu criei uma hamburgueria com uma entrega delivery, com um hambúrguer que tem um valor compatível com a realidade que ele quer pagar, 14, 15 reais, e que tenha sabor. Daí eu criei o Big Mac. Então eu vou ser reconhecido pelo Big Mac. O Big Mac, ele é até referência mundial para a economia, que é o preço do Big Mac no mundo. E ele é correlacionado com a base do dólar, e isso até correlaciona na própria economia do mundo. Então ele encontrou, ele falou assim, mas ele não só faz Big Mac, agora ele tem várias... Não, ele tem um mix de produto. Mas ele tem um produto-chave que ajudou ele a se posicionar dentro desse mercado, ele criou uma referência e ele atrelou aquelas pessoas àquilo. E quando ele identificou que aquelas pessoas, além do Big Mac, elas tinham outros paladares. Tinha aquele que queria uma saladinha, tinha aquele que queria um sorvetinho, tinha aquele que queria um milkshake. Daí ele falou assim, então agora eu atrelo o Big Mac, a batatinha, a Coca, que é o que ele queria, esse combo. Mas agora eu ponho um sundae, agora eu ponho um kit nuggets. Agora, eu preciso aumentar meu mix de produto. Eu preciso criar valor e agregar valor para o produto para eu ter uma maior margem de lucro. Então, peraí, eu estou fazendo o Big Mac e se eu fizer com um blend de carne diferente? Então, eu vou fazer com um blend de picanha. Então, eu atinjo um outro nicho, que é aquele cara um pouco mais exigente. Mas eu vou dar um passo de cada vez e eu vou para cada nicho criando uma estratégia. A Coca-Cola faz isso muito bem. As campanhas da Coca-Cola na publicidade, ela fala com as criancinhas e com os velhos. Mas ele tem estratégias para cada uma delas. Então, tudo isso vai estar atrelado à estratégia. Até porque cada estratégia que você vai adotar, você vai ter que dedicar, em primeiro lugar, que muitas pessoas não calculam, tempo. O seu tempo vale muito dinheiro. Vale uma grana. Então, pense bem se você não vai estar jogando o teu tempo fora ou se você vai estar investindo o tempo naquilo. Depois, você vai ter que investir capital intelectual, que é pensar, quebrar a cabeça antes de fazer. Como nós vamos fazer? Se der certo. Plano A, plano B, plano C. Esse é o melhor caminho, como que a gente faz? E terceiro, investir capital, dinheiro. Você coloca o dinheiro na frente para colher o dinheiro depois. Não queira ficar com esse pensamento de que mas eu não tenho tanto dinheiro, eu sou um escritório pequenininho. Pensa pequeno, continua pequeno. Continua se lamentando. Eu costumo dizer que é ó céu, ó vida, ó mar. Ele fica ali reclamando. Então, assim, isso não vai resolver, e ainda mais com os seus fornecedores. É pior, porque ele cria uma imagem, uma percepção. Lembra? Marca versus percepção. Dissonância cognitiva. Você quer que ele te enxergue como ó céu, ó vida, ele vai falar, vou trabalhar com esse cara que é o céu, ó vida, que reclama, que não... não vou. Como tem os soberbos, a gente fez um projeto que o cara era tão soberbão, eu sou não sei o que o cliente falou, olha, eu estou trabalhando com ele aí porque eu entrei nessa empresa aqui, eu sou diretora jurídica, eles já estavam aqui, eu não estou conseguindo tirar eles, mas o cara é soberbo. O cara é prepotente, falou na minha pesquisa. Eu levei para ele, quem é esse cliente? Fala o nome dele para mim. Eu falei, lembre-se lá no meu contrato que eu faço a pesquisa, mas não dou nome aos bois, nem a funcionários, nem a clientes, então. Mas olha, você falando tudo isso, eu fiquei pensando agora. Eu até já expus isso pro Thiago. Eu tenho muita vontade, estou com vontade, na verdade, de mudar de área.
O que é o mudar de área? Eu quero começar a estudar uma outra área do direito, porque eu acho que o direito previdenciário, eu não vou abandonar ele não. Eu vou morrer com o direito previdenciário, mas eu já tenho um escritório que a gente conseguiu treinar pessoas e ter pessoas que vieram caminhar nessa com a gente são melhores do que eu sou, bem melhores. A equipe que a gente tem hoje de previdenciário, os advogados, eu vejo que eles sabem muito mais do que eu, porque a gente nichou. A gente tem um advogado que ele é muito bom em regime próprio, a gente tem um advogado que ele é muito bom em aposentadoria especial, a gente tem um advogado que é muito bom em rural, então a gente nichou. E eu estava pensando, tenho pensado nessa outra área. João Badari, não é de Badari Luquim, óbvio, é meu escritório, mas eu desenvolvi um novo braço desse escritório. E tudo que você falou se aplica, eu fiquei ouvindo e pensando, cara, nessa nova área, no que eu vou trabalhar? Qual o cliente, qual que é a dor desse cliente? Eu estava pensando, olha que exemplo chulo, mas veio na minha cabeça, é um barbeiro de São Paulo, da Paulista. Ele atende, se eu não me engano, 40 pessoas todas as noites. Por quê? Ele percebeu que aquelas pessoas ali da região da Paulista trabalham muito. E eles não têm tempo para ir no barbeiro durante o dia. Então o que ele abre? Ele abre das 11 da noite às 6 da manhã. É isso. E o cara tá com a agenda bombada. É igual a história da banana lá, do produto coreano, Banana Village. O que o cara criou? O que ele identificou no mercado? Todo mundo ia no mercado, era um público mais jovem, sozinho. Uma pessoa ia naquele mercado. E aí eles compravam os cachos de banana. E aí o cacho de banana, se você compra ele inteiro, ele vem e amadurece igual todas. Sim. Eles amadurecem. E aí ele começou a fazer uma pesquisa e falou, mas por que você não comprou mais banana? Porque daí eu compro o cacho e aí eu como, na segunda eu como, na terça, na quarta já está estragando, na quinta estragou, eu jogo fora. Entendi. Aí foi perguntar para outra, mesma coisa. Foi identificar a dor do cliente. Aí identificou qual que é a principal dor do cliente. Ele compra um cacho de banana com 6 bananas, só que ele só consegue comer 2. O resto perde. Então ele está perdendo dinheiro. Então ele não vai comer mais banana por conta disso? Não, peraí. Ele criou uma embalagem Banana Village degradê. Então ele pegava uma banana de cada cacho, então aquela bem amarelinha para a segunda já está mais madurinha, depois a outra menos madurinha, depois a outra menos madurinha, até chegar na verde. Então, ou seja, quando chegar no final da semana, aquela verde já vai estar madura. E aí ele embalou isso numa embalagem bonitinha, com marca. Banana tem marca, gente. Não é só escritório de advocacia. Banana tem marca, ovo tem marca, melão rei, né? Tem marca, porque você cria a marca como? Você cria isso, não é do além. Tem estrategista como a gente que cria isso. Daí ele criou, falou, eu tô com esse desafio aí, eles criaram isso daqui. E o público aí o público começou a olhar, ele pôs do lado o caixão e só as embalagens. Só que o caixa de banana era R$5, a embalagem era 12. Aí ele olhava e falava assim, mas espera aí, eu prefiro pagar 12 e eu vou efetivamente comer do que pagar 5 e jogar fora. E aí o que ele fez? Agregou valor. Marca é agregar valor percebido, é entregar algo que o seu cliente quer dentro de uma necessidade, de uma dor dele. Então daí que ele começou a fazer? Pô, o pessoal tá pegando, começou a vender, e ele pôs do lado do cacho de banana normal. Daí as pessoas não pegavam mais isso, ele foi diminuindo isso. Ele foi diminuindo isso e aumentando aqui, diminuindo isso e aumentando aqui, até que diminuiu definitivamente. Quer dizer, o meu público maior está disposto a pagar 12 por esse tipo de produto que eu criei. E aquele que eu vendia por 5, que muitas vezes apodrecia até aqui no meu, eu eliminei. Acabou. Eu nichei o público e o produto. Foi legal, cara, isso daí, porque eu fiquei pensando pra mim, o que a gente quer entregar aqui nesses conteúdos é isso. É quando a gente foi começar, você falou, o que vocês querem? Qual que é o intuito do podcast? É isso aí. É passar para advogados, para quem está começando ou quem está evoluindo, algumas dicas do que a gente aprendeu, do que a gente sofreu. E você falando isso, cara, eu acho que a criatura já ultrapassou o criador na BL. Eu acho que a BL já ficou muito maior do que o João, muito mais. Então o João ele quer se reinventar um pouco. Eu estava pensando sobre isso. Enquanto você foi falando, eu falei, cara,
já vou começar a traçar o meu plano para si. Isso acontece tanto para aqueles que estão vindo agora, que querem montar os seus escritórios, quanto para aqueles que estão na inércia. Aqueles que já estão estagnados, que falam, nossa, a advocacia mudou muito, o mercado mudou muito, nossa, eu estou desatualizado. Não é que às vezes você está enxergando, e uma vez eu fiz uma mentoria, um cara super bacana, e ele me disse uma coisa assim que vai para vocês e vai para a vida de todos. A gente cultiva muitas vezes relações tóxicas. E essas relações tóxicas fazem com que a gente perca o nosso foco. Perca os nossos desejos para atribuir os desejos dos outros. E aí, qual que é a grande pegada? Se você quer mudar algo, não basta só ter a vontade de mudar. E muda seu meio. Você tem que mudar de ambiente. O meio. Então você tem que mudar de ambiente, mudar o convívio com as pessoas que você tem, inclusive da família. A própria família é tóxica. Pode ser uma âncora. Porque ela pode ser uma âncora para você e ela pode estar te prejudicando. Então, assim, não adianta você querer só mudar os seus hábitos. Mude as pessoas com qual você se relaciona e mude de ambiente. Esse foi um dos propósitos que eu trouxe para a minha vida, porque quando eu ouvi isso, eu não enxergava isso. Eu não tinha habilidade para enxergar isso. Quando eu enxerguei, eu falei, não, agora eu vou embora para os Estados Unidos. Agora eu vou embora e eu vou quebrar o cordão umbilical com a minha família. E daí até a minha esposa, mas a nossa família é tóxica? É tóxica. Não tenho nada contra a minha família, amo a minha família, mas assim, em muitos casos eles me empataram. Em muitas tomadas de decisões eu tomei não por mim, eu tomei por eles. E isso é tóxico. Porque quando você faz algo não por você, pelos outros, ou para aparecer para os outros, você está deixando de ser você mesmo. Então foi aí que eu tomei a decisão. E quando eu fui embora, cheguei lá, eu não tenho amigo, conheço ninguém, não sei de onde que é. Eu comecei a fazer novas amizades num novo ambiente. A minha mentalidade mudou muito. E aí eu mudei meus hábitos alimentares, comecei a fazer atividade física, eliminei comidas tóxicas, que todo mundo sabe que é a doença do futuro, é a doença da mente, né? É as grandes depressões, burnouts, etc. Por quê? Porque a gente está com muitas toxinas, principalmente aqui em São Paulo, a poluição visual, poluição sonora, muitas questões, muitos desafios, muitas concorrências. Então a gente precisa se preparar para os desafios, não só de crescer o nosso negócio, mas de fazer a máquina que faz o negócio crescer, que somos nós, pessoas, né? Seres humanos. E se a gente não estiver bem, o negócio não vai estar bem também. Existem pessoas que elas são âncoras na nossa vida, elas nos jogam para baixo. Muito. Às vezes sem perceber, né? E não é por maldade. Às vezes a própria família não é por maldade. Uma defesa, é algo defensivo, é querer que você... vou te dar um exemplo, sei lá. Você vai chegar no seu pai, você vai falar assim, pai, comprei uma Porsche. Para você é uma conquista, mas para o seu pai pode ser assim, se ele for sequestrado por causa disso, mas e o IPVA disso, ele vai se apertar com uma parcela, sei lá, então até é isso aí. É uma defesa. É uma defesa e é o pensamento dele, né? O próprio podcast, eu tinha uma pessoa que eu gostava muito, admirava muito e tinha até como um conselheiro, nós dois, era uma troca, gostava muito do cara. E um dia eu contei pra ele, falei, cara, eu tô com uma ideia, tô pensando em levar conteúdo gratuito para advogado, porque eu tô cansado de ver o arrasta pra cima de gente que nunca tocou um escritório igual a gente toca há 13 anos. A gente realmente vai saber ensinar essas pessoas, principalmente o que não fazer. Ele virou pra mim e falou assim, João, não, você vai se frustrar. Me jogou lá pra baixo. Eu entrei no carro do Ti pra ir pra Joanópolis, falei, puta, cara, o X falou não. Falei, ele é um cara que eu confio, que eu gosto da opinião dele. Quer saber o que aconteceu? Dia seguinte. No sábado eu estava num restaurante japonês em Atibaia, eu olhei, ele abriu uma caixinha de pergunta para ele mesmo. E aí galera, o que vocês acham de eu fazer um conteúdo gratuito de dicas de gestão do escritório de advocacia? Não. Ele fez alguém perguntando para ele assim, sabe quando você cria a caixinha de pergunta e você pergunta ele assim, mesmo responde, até um monte que faz isso. E aí, isso. O que você acha de por que você não faz um curso de gestão para novos advogados de forma gratuita? Ele respondeu, boa ideia, acho que vou fazer. Eu falei, cara,
Esse cara me deu um incentivo a duas coisas. Uma, a me afastar dele. Me fez muito bem. É isso aí. E a outra, a gente sentar e criar isso daqui. A gente falou, vamos mandar bala que isso é legal. Então, cara, eu aprendi, Hélio, eu tenho 37. Com 37 anos eu aprendi a não ficar mais dando murro em ponta de faca. Eu assisti um filme outro dia, cara. Puta, eu comparei isso, até falei esqueci o nome do filme. Mas ele fala o seguinte, foi recente. Ele fala, lembrei, não é um filme, é um seriado da Amazon muito legal, que é o The Boys. O cara do The Boys vira pra ele e fala assim, mas por que você gostou de mim? Porque você sempre insiste nas pessoas. Mesmo elas errando com você, você insiste. Eu era esse cara. Agora eu não sou mais. Daí é coisa seriado. O cara do The Boys, ele continua com essa teoria dele, porque eu não continuo mais. Porque essas pessoas... Outro dia eu ouvi a esposa aquele comentarista esportivo da Globo, a Rafa Brits. Ela falou o seguinte, ela falou, olha, meu esposo ele foi com a Globo para a Europa, para a Copa da Alemanha. A Copa foi da Alemanha, a última? Não. Foi agora, recente, né? Memória que eu tô, hoje eu tô para a última Copa do Mundo. Agora, recente foi a Olimpíadas, né? A última Copa do Mundo. Eu acho que foi a Alemanha, tô com isso na minha cabeça. Mas tá, a última Copa do Mundo, a gente vai conversando, a cabeça vai... E ela falou o seguinte, eu tava com ciúmes dele. Ele lá com os amigos dele na Europa. Um dia ele virou para mim e falou assim, amor, eu vou realizar um grande sonho, a gente vai agora para a Holanda. E estou muito feliz. 2 dias ele ficou na Holanda, sem entrar em contato com ela. E ela quer saber, eu vou pra balada, eu vou em barzinho, eu vou curtir. O cara não tá nem pra mim. Passaram-se os 2 dias, ele chamou ela e falou, amor, olha onde eu tô, olha essa montanha, era meu sonho. Ela falou assim, cara, eu me senti a pessoa mais egoísta do mundo, porque se eu vejo uma amiga realizando um sonho, eu fico feliz. Se eu vejo um familiar realizando um sonho, eu fico feliz. Mas eu não fico feliz com meu marido realizando um sonho. Então a gente tem que estar ao nosso lado, quem quer ver nossa melhor versão. Eu tenho muito tempo, hoje a gente vindo do almoço, eu conversando com você, e eu falei, cara, eu quero dar uma virada de chave, que eu quero ir morar no Nordeste. Eu vou derrubar a escola. Você falou, cara, e sua família? Eu falei, muito mais medo, receio eu tenho de me separar da minha família por um tempo, do que o meu último suspiro. Eu morro de medo do último suspiro. Quando você puxa e fala, fui embora, o coração para, fui embora. Porque ali eu vou me arrepender, naqueles segundos que duram uma eternidade, eu vou me arrepender do que eu não fiz. Então, cara, eu não vou deixar de fazer o que eu sempre sonhei, sabe? Então, cara, desamarra dessas pessoas tóxicas que não querem ver você realizando seus sonhos e vendo você se tornando sua melhor versão. E isso está muito relacionado com as crenças, né? Então, por exemplo... meus pais, os seus pais, eles eram um mito da casa própria, né? Pô, você tem que ter a casa própria, você tem que ter sua casa, você tem que ter um lugar para morar. Hoje não mais, cara. Hoje, de repente, o dinheiro que você imobiliza numa casa própria, você faz um investimento em alguma empresa, algum negócio, você vai ter uma rentabilidade muito maior. Óbvio, corre muito mais risco, mas o negócio, o imóvel também tem risco de desvalorização, né? De repente hoje o imóvel aqui está valendo, mas amanhã depois, aconteceu um acidente aí, ou viraram uma via para cá, o trânsito aumentou, ninguém mais quer morar aqui. Então eu acho que essa relação está muito com o que um professor lá fora descreveu, né? Ele falou assim, vocês vieram aqui para aprender sobre branding, mas acima de tudo vocês vieram aqui para aprender sobre experiência. Então marcas cada vez mais têm que entregar experiências, né? E daí ele falou assim, então vamos lá. E daí ele citou, comecei a escrever no quadro, escrever, vai 30 alunos lá, quase 40 alunos. 50 coisas do marketing, experiência, do branding, das estratégias e tal. E daí ele falou assim, então vocês vieram aqui para aprender tudo isso? Então, mas vocês não vão aprender nada disso. Vocês vão aprender isso. E aí começou a dar X e um monte de coisa. E falou assim, lembre-se, antes de querer fazer algo, olhe primeiro o que você não precisa fazer. Foque naquilo efetivo. Então sobrou 3 coisas no quadro. Ele falou, nós vamos focar nessas 3 coisas. Você sabia que eu pratico? Brand, experiência e entrega. Eu pratico isso na minha vida. Isso eu vi hoje, só te perguntar uma coisa, tá tudo ok? Bateria, tudo
Que hoje a gente tá falando. Quantas horas já? Final, hein, João? 1h30? O papo tá bom, passa. Caralho, passou rápido. Eu ouvi isso do Warren Buffett, ele pratica, que é o quê? É o 5-25. Ele coloca 5 coisas que ele quer da vida dele, materiais e imateriais. Vamos lá. Isso aí. E sendo muito específico. Eu quero comprar uma Porsche 911 ano 2018 preta. Eu quero aprender a falar alemão. Eu quero fazer uma viagem para o México na cidade X no mês de outubro. Muito específico ele não é simplesmente quero falar alemão no prazo de 14 meses. Tá. Colocou 25 coisas. Ele vai riscar as 20 menos relevantes e vai ficar com apenas 5 dali. Porque ele percebe que as outras 20 que atrapalhavam ele de ter as 5 principais. Você acabava não tendo. E não é que as outras 20. Ele vai funilando. Não é que as outras 20, se rolar, rolou. Vou fazer de tudo para não rolar. E tem coisa que o pessoal faz que é colocar metas. Então tem, acho que é o Tony Robbins, alguém desses gurus aí, esses magos, caras que têm até uma boa habilidade com isso, eles falam assim, ele fala assim no curso, põe no papel quanto você queria ter na tua conta do banco daqui 5 anos. Aí cada um, né? Tipo, aqui do lado, tá, daí um outro pôs, aí cada um pôs o valor. Então, por exemplo, eu pus lá, sei lá, 2 milhões, um exemplo. Pus 2 milhões, eu quero ter daqui 5 anos 2 milhões no banco. Por quê, né? E daí ele começou, né? Quem pôs 500 mil? Quem pôs 1 milhão? Quem pôs 2 milhões? Quem pôs 5 milhões? Quem pôs 10 milhões? Quem pôs 50 milhões? Aí começou a levantar mais gente. Quem pôs 100 milhões? Aí mais gente levantando. Quem pôs 200 milhões? Mais gente levantando. Ele deve falar assim, tá aí. É isso que atrapalha. É isso que atrapalha vocês. Porque a grande questão é não coloque metas que sejam inatingíveis. Sim, passo a passo. Vai um degrau de cada vez. Então põe uma meta. Então aqueles que de repente puseram 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, é aqueles já estavam mais próximo da meta dele. Então põe metas, porque as pessoas são muito sonhadoras e pouco realizadoras. Elas gostam de sonhar, mas não gostam de realizar. São poucas as que conseguem realizar, porque são aquelas que focam, como você falou do Warren Buffett. Ele foca. Ele coloca, ele vai específico. O trabalho de branding foi isso que a gente fez aqui. Mas, a gente foi indo, foi especificando. Vamos ser mais específico, vamos ser mais específico. Mas eu quero abrir tudo. Você mesmo na época, não, mas não dá, você é louco, vou abrir mão disso, mas eu vou perder naquilo. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então assim, para eu chegar nos 5 milhões, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. De repente eu vou ter que abrir mão de comprar Porsche. Depois eu vou ter que abrir mão de fazer a viagem para Disney. Depois eu vou ter que abrir mão para fazer viagem da Europa. Depois eu vou ter que abrir mão de ter todas as roupinhas não sei o quê, ou do apartamento da praia, ou do jet ski, ou da caminhonete. Nós tivemos que abrir mão de forma prática de ações aqui no escritório que a gente achava que não, mas ela traz X por mês. Tudo bem, mas a outra que a gente focou trouxe muito mais do que aquilo. Vai trazer muito mais. Eu parei com 5,25. Eu tô com 1,25. Thiago viu, esses dias eu abri meu notebook. E a imagem de fundo do meu notebook é uma casinha que eu estou fazendo na represa de Joanópolis. É aquilo ali, cara. Todo dia que eu trabalho é que eu coloco minha energia ali. Por quê? Porque eu acho que você colocar uma meta só de número, eu quero ter 5 milhões de reais. Tá. Eu gosto de meta o quê? Eu quero ter uma casa onde toda hoje a gente estava almoçando, que eu falei o que eu quero dar. Foi com vocês, eu estava conversando. Sim. Toda sexta, coloca as malas no carro. Vamos ali que ele é nosso refúgio. É ali que eu vou brincar com as crianças, é ali que a gente vai ter um cachorro para nadar com elas no rio, é ali. Então, cara, a minha meta, ela não é, ela é material, porque aquilo ali, mas ela é um pouco também familiar, espiritual, é um conjunto que entra. Eu acho que a meta negócio tem que ter isso também, né? Dinheiro. Eu ia até te fazer uma pergunta disso, cara. Você é um cara, eu vou apagando minhas perguntas, minha mão vai ficando terminar o podcast azul. Você é um cara que tem muitas empresas, mas eu vejo que a sua principal paixão é a New Growing, é a empresa do branding. Quando perguntam do Hélio, você é um cara que quando perguntam de você é o quê? O Hélio é o quê? Eu vejo que você fala,
Eu sou o cara do branding. Eu sou o cara que acredito no empreendedor brasileiro. E eu acredito que a melhor forma de educar o nosso povo, aumentar o PIB, aumentar e melhorar a nossa economia é empreendendo. Então eu sou o cara empreendedor em primeiro lugar, eu gosto de abrir novas empresas, eu quero criar novas coisas, isso me desafia e principalmente desses novos negócios eu gosto que eles se transformem em grandes marcas, porque essa é a minha especialidade. E quando você cria uma marca e a marca é lembrada, né, por algo, é o que eu gosto. Então hoje a New Growing ela é lembrada por muitos, talvez eu não seja conhecido para alguns que estão aí nos assistindo, mas dentro dos nichos que eu transitei, das pessoas com quem eu me relacionei, elas lembram de mim. Constantemente, falando aqui por nós. Porque tá ali. Então assim, eu tô ali, eu tô presente. Então se eu já ali naquela região que eu transitei, eu consegui deixar minha marca, eu já tô feliz. E por que eu falo New Growing? Por que no meu LinkedIn tá New Growing, sendo que eu tenho as outras empresas? É porque a New Growing é o que eu faço com maior tesão, com maior vontade, com maior paixão. Você não acha? E é o que eu estudo, é o que eu me dedico todo dia, então é o que eu gosto de fazer. Isso é uma dica para todos que acham que querem subir de degrau, é o seguinte. Sim. Isso é muito clichê, a gente ouve muitas pessoas falando isso, mas é muito real. Eu falei aqui, por que minha meta seria, quero ter 5 milhões de reais? Cara, todas as vezes que eu coloquei uma meta na BL, quero ter 1000 clientes e tal processo, não rolou. Eu acho que a gente tem que trabalhar com paixão. É algo que nos dê paixão. O dinheiro vem. O dinheiro vem de uma forma natural. Se você faz aquilo ali com gosto, ele acaba vindo de uma forma muito natural. E eu acredito também, não sei, cada um tem suas crenças, sua religião. Eu acredito muito em Deus. Eu sigo isso. Estou super feliz que agora, o mês que vem, minha filha vai fazer primeira comunhão. Está fazendo a catequese. E a família da minha esposa também é muito, assim, religiosa, né? A gente tem a base da Bíblia como uma grande base aí para a gente ter a nossa sustentação espiritual, a nossa aproximação com aquilo que a gente acredita. E eu acho que a gente tem que fazer o bem sem ver a quem. Então, assim, se hoje eu vendo que tá uma pessoa ali, tá necessitada, eu abro mão das minhas coisas para ajudar no meu modo. Cada um tem o seu modo. Né? Tem gente que acha que dando dinheiro, tem gente que é esticando a mão, tem gente que é sentando do lado e trocando uma ideia. Tempo, sim. Eu tenho um amigo Pedro sempre fala, o mais importante que eu posso dar é o tempo. Hoje de manhã eu fiz reunião com o Clem. O Clem, gente boa, você dedicou 1 hora do teu tempo. O cara foi dono da Ogilvy, sócio da Ogilvy, de grandes agências aqui de São Paulo. Eu tomei um café com ele. Ele abre lá no LinkedIn Café com o Clem. Ele dedica 1 hora do tempo dele para dar uma mentoria gratuita para os profissionais. Eu me inscrevi já faz 3 meses, né? E aí hoje eu conversei com ele antes de vir para cá, eu estava com ele estava me dando uma mentoria e eu falei de algumas dores, e isso, cara, ele falou, velho, e eu falei, eu achei que eu não tinha capacidade para isso. Ele falou, cara, você tem tanta história, você construiu tanta coisa que você não consegue enxergar isso. Mas quantas pessoas estão do outro lado lá querendo te ouvir? Né? Então, cara, conversa com elas, doa o seu tempo, porque às vezes... E eu falei, eu gosto de fazer isso, isso para mim é prazeroso. Eu faço isso em sala de aula, eu faço isso com os meus clientes. Eu entrego muito mais coisa do que o cliente compra de mim. Eu sempre entreguei muito mais coisa do que o cliente compra de mim. Porque eu gosto de fazer aquilo e eu gosto que aquilo dê certo. É que às vezes tem umas mentalidades que querem ser a mentalidade da vantagem. E a mentalidade da vantagem tira o teu tesão. Porque você percebe que aquela pessoa ela está querendo levar vantagem em cima de você. Ela não está querendo agregar. Ela está querendo... É aquela amizade que está do teu lado porque você tem... ou o carro, ou você tem a moto, ou você tem o sítio, ou você tem a chácara. Ela tá te sugando, que daí é a questão das toxinas. E é o que ele falou, cara, pensa nisso. Às vezes essa conversa, esse café, que é isso que a gente tá fazendo aqui. Cara, mas o que você falou do café eu notei aqui, cara. A gente fazia o café com a BL, que era com os clientes. A gente até fez o de Mogi agora no último mês. Quer trazer os clientes para tomar um café. Mas, vamos cara, tomar um café. A ideia legal que você deu é fazer um café aqui nós,
com advogados, a gente trazer pessoas... E se junta com as pessoas porque boas. eu aprendo, cara. O cliente aprendeu com você, eu não tenho a pretensão de ser o cliente, de eu chamar alguém, sabe? Não, de eu ensinar. Vamos aprender junto, vamos sentar aqui e trocar uma ideia. Quando nós criamos isso daqui, teve um dia que a gente sentou com o Gui Chiquini para bater um papo e você falou, e a gente trocando ideia, conversando igual tá sentado num bar. O Thiago falou, cara, imagina isso aqui sendo gravado, cara. Como iam ter advogados que iam mais falar, porra, cara, que legal, vou aplicar isso a partir de segunda-feira no meu escritório. Eu lembro, e até desse detalhe eu lembro que na época, que ferramenta você usa? Pô, eu uso o Trello. Que ferramenta você faz? Eu uso isso. Aí lá no escritório tal que eles usam, eu uso isso. Então eu acabo indo até além do branding e ajudando até na gestão do próprio escritório, porque tem escritório, você chega lá, os caras não tem nada. Pô, mas você tem que ter isso, você tem que ter o software disso, você tem que colocar aquilo. Então é ajudar. Eles compraram isso de mim, eu vou entregar isso e dane-se. É isso aí. Então eu acho que quando você faz com vontade, você faz com paixão, principalmente transparência, profissionalismo e sem clichê de que eu sou profissional em tudo que eu faço, porque óbvio, se você não fosse, você não estaria no mercado, é ser muito transparente. Eu lembro que chegou aqui uma vez, eu e o Thiago batemos boca aqui. Nossa, eu lembro disso. Nós batemos boca, que era, eu não sei qual que era o assunto, mas eu falei assim, se vocês quiserem, reincide o contrato, eu devolvo o dinheiro. Eu não recordo. Por que foi? Vocês lembram? Eu tenho um escritório que possivelmente se ele assistir, ele sabe. Nos 4 escritórios eu devolvi. E eles falam comigo até hoje. Até hoje eles encontram comigo nos eventos e falam, acho que foi o único cara que foi transparente. E não é porque eu fiz um mau trabalho. É porque não teve liga. Não bateu. Não teve liga. É igual você ter colocado, quando você trouxe a opção pra gente de tudo, de como seria a nossa. Você não trouxe 2 opções. Tudo, você não virou e falou assim, escolham. Não, você trouxe um logo que é melhor pra você. Você trouxe uma. Gente, vai ser isso. Vai ser isso. Ponto. Se você não tem um contratante que concorda, que confia no seu trabalho, o negócio não vai andar. E é ruim para você, porque no seu portfólio você vai ter algo que não partiu de você e da sua equipe. Liga, devolva dinheiro, tal, a vida que segue, vamos continuar, mas ninguém é bom em tudo. Cara, eu te entendo, semanalmente eu tenho vontade de rescindir meu contrato com o Thiago. Eu falo, ele é o problema aqui. Mas, cara, fala uma coisa, você tem uma experiência internacional legal, você estava contando que sua última universidade que você foi estudar, acredito que a última, foi a Universidade da Disney. Conta um pouquinho dessa experiência. Primeiro começou a experiência de querer fazer um intercâmbio familiar. Acho que ninguém nunca ouviu falar nisso. Eu acho que nem sei se tem isso no Google. Talvez eu que criei. Mas o intercâmbio familiar eu queria fazer um intercâmbio familiar que eu queria levar eu, minha esposa e minha filha para estudar fora. Então é familiar. Sim. E daí eu pus isso como meta lá, fazer um intercâmbio familiar. E todo mundo vai estudar fora. Minha filha já estuda numa escola bilíngue